Hoje é dia de falar deste carinha aqui, Gork e a Prova de Fogo. Um livro que conta a história de um orc fraco, mirrado, mas porém super corajoso, que precisa enfrentar aí o seu último desafio, a Prova de Fogo, né? Lógico, para entrar no exército de elite chamado a Horda Consagrada. Então, se você já conferiu aqui o fora da caixa que tá pipocando e quer saber aqui dos pitacos do tio, do que eu achei deste livro, bora contigo. Quer saber? Eu moro no lugar mais bonito do mundo, Daratrine, a capital do continente de Equios, onde anões, elfos, orcs, trolls, ogros e goblins vivem em perfeita harmonia. São muitas raças, muitas vidas e, claro, muitas histórias para contar. Fala Geeks, tudo super? Aqui é o tiozão e seja bem-vindo a mais um Pitacos do Tio aqui no canal da Super Geek TV. E olha que a Prova de Fogo foi uma bela surpresa. No livro, a gente conhece a história deste pequeno orc da capa, que é o Gork. E ele tem que enfrentar aí a sua última prova de fogo, que são vários desafios, como se fosse ali uma colação de grau, para realmente entrar na Horda Consagrada. E todo o livro, ele traz este enredo, ele traz esta premissa de que tudo envolve esses últimos dias dele terminando, como se fosse ali uma colação de grau, terminou ali o terceirão e precisa passar no vestibular, é a mesma coisa. Ele terminou ali os seus ensinamentos, os seus treinamentos, e agora ele tem que decidir entrar para a Horda Consagrada. Ele não tem que decidir, né? Ele tem que passar na Prova de Fogo, ou levar uma vida, né, de cidadão normal, comerciante, ou outra atividade. E o sonho dele é entrar nessa Horda Consagrada e tentar resgatar a honra para sua família, pois ele tem um pai bêbado que o despreza porque ele ser mirrado, porque se dá para perceber aqui já na capa e nas outras ilustrações que tem dentro do livro, o orc, mesmo mostrando aqui ele todo, né, definidinho, ele todo o tempo, ele é um orc mirrado, fraco. Aqui tá o seu amigo Dan, que já dá pra ver que ele é mais parrudinho, ele é um órfão, ele mora no orfanato. Aqui tem o Drew, que não é lá dos muitos inteligente, mas ele é forte, imponente e também muito admirado entre os seus amigos. E no cantinho a gente tem a Lala, uma elfa bastante amiga do orc, até tenta lhe bolar um plano para que ele passe na Prova de Fogo, e todo o enredo do livro gira em torno disso, em torno do orc conseguir, né, se ele vai conseguir passar nesta prova. E é lógico, o tiozão aqui não vai spoiler, pode ficar tranquilaço se ele conseguiu, se ele não conseguiu, o que é essa prova. Mas algumas coisas eu tenho que comentar. No meio do livro eu comecei a meio que perder um pouco do interesse, porque tudo que acontecia não me trazia aquele real medo de ocorrer alguma coisa com os personagens. Tudo caminhava o roteiro para que tudo desse certo, de uma forma ou de outra. Mas isto mudou do meio para o final, o que me prendeu mais a minha atenção. Eu achei bem bacana isso, pois se a gente já segue um roteiro de tudo que vai acontecer, que tudo que ele acontece ele não causa um perigo para os reais personagens, isso vai me perdendo o interesse. Então foi bem bacana ver de uma forma que eu pensei que iria acontecer e aconteceu totalmente diferente, dando tipo um plot twist. Não foi bem um plot twist, mas arrancando um pouco da minha admiração. Já que eu falei aí dos personagens, né, que são os amigos do Gork, além dos amigos ele tem um rival chamado Eraste, que é um orc também admirado, parrudo, e é aquele brigão que sempre quer, né, causar bullying dos mais fracos e principalmente do Gork. E sim, durante todo momento do livro ele é importunado por todo mundo, pela sociedade, pelo esse valentão Eraste, porque ele é um orc mais mirrado e não tão forte quanto os outros orcs, né, quanto os arquétipos que deveria ser assim, da sua raça. Então a todo momento esse personagem está ali azucrinando ele, inclusive durante a Prova de Fogo. Outro ponto bastante interessante foi a magia de Daratrine, essa cidade que envolve todos esses povos fantásticos, pois existe a cidade alta onde estão os High Elfos, né, os elfos, né, então eles são ali
eles moram na cidade mais abastada, com as casas luxuosas, elegantes. Existe a cidade baixa, onde mora o Gork e sua família. Então dá para ver esse desnível social, o que dá para brincar um pouco com os conceitos de preconceito, que é abordado de uma forma bem leve e sutil durante o livro. Mas uma coisa que não me agradou muito foi a questão de mesclar a nossa realidade com a realidade desses povos fantásticos. Então a casa do orc, eu esperava ali tipo uma oca, uma coisa mais tribal, e era uma casa mais parecida com uma casa normal, com muros, com grades. No caso dos elfos eu até aceito, porque os elfos não são as pessoas que viviam até parecido com a gente, né? A gente já viu isso nas obras de Tolkien, né? Mesmo sendo aqueles lugares bonitos, mas eram casas, castelos. Mas os orcs eu pensava que ia ter alguma coisa mais ritualística, né? Mais tribal, e não tinha. Eram as casas normais, com portas. Isso me quebrava um pouco da minha imersão. Mas isso é porque eu tenho uma realidade dessa Tolkiana, né? Que a gente já vem há muito tempo vendo obras seguindo esse estilo, até o World of Warcraft, se a gente for pensar no caso dos games, que inclusive é uma das coisas que o autor se baseou, porque ele é jogador de Ragnarok, World of Warcraft, como eu tô mostrando aí numa abinha do livro que ele fala. E o tiozão, se vocês não sabem, o tiozão teve Lan House por 15 anos, então eu joguei Lineage, World of Warcraft, Ragnarok e por último o Elder Scrolls Online. Ainda teve outros, Perfect World, se eu for lembrar aqui, é muita coisa. Então eu sempre venho ligado a essas obras, mas não que seja errado não, galera, é a minha percepção em relação aos povos fantásticos. Eu pensei que ia ter alguma coisa mais tribal, então vinha ali o Gork, todo trajado, bonitinho, de orc, não sei o que, e aí de repente entrava numa casa normal, e isso meio que dava uma dissonância. Como uma leitura leve, tranquila, passa rapidinho cada capítulo, e olha que o tiozão levou pouco tempo pra ler, 3 semanas, e isso, galera, na moral, pra mim é muito rápido. Não que o tiozão é lento pra ler alguma coisa, mas é porque eu tenho tanta coisa pra fazer aqui no canal pra vocês, é jogo, é board game, é a loja Super Geek, e inclusive o meu cérebro tá paiado, TDAH, que às vezes eu tô lendo alguma coisa, eu tenho que parar, pensar em outra coisa, então eu achei a leitura até rápida demais. E eu vou te falar a verdade, me surpreendi no final e quero ver mais sobre Gork numa possível continuação, porque sim, o desfecho do livro meio que amarra para um volume 2, não que ficou sem explicar nada, galera. O livro se chama Gork, a Prova de Fogo, e sim, ele fala até o final da Prova de Fogo e o que acontece quando o orc conclui essa prova de fogo. Então você não vai ficar sem a resolução para uma possível continuação ser explicado lá naquele outro livro. Não, ele só amarra um pequeno gancho para a gente já saber mais do orc, porque aqui no começo que é descrito que um contador de histórias na praça de Dara Trine vai contar a história deste orc, né, o Gork, onde tem uma estátua, né, imponente, como essa estátua foi colocada de Gork no centro de Dara Trine, e aí começa toda a história do livro, que é o Gork, a Prova de Fogo. Então o segundo livro, na verdade, é que vai falar sobre esta estátua, como ela foi parar ali. Então fica aí a indicação do tiozão. Gostei pra caramba, indicado assim para praticamente todas as idades, a partir ali de 8 anos, 10 anos. Eu procurei aqui alguma classificação etária aqui no livro, não encontrei, mas o Ednei Reis Filho tá de parabéns, super livro, curti pra caramba, indico demais para a proposta dele, ele acertou em cheio na história, prende atenção, a gente torce a todo momento pelo Gork para que ele consiga passar na prova de fogo, e a resolução é incrível, e eu indico para todo mundo Gork e a Prova de Fogo. Cara, que maneiro. E fica aí minha vontade de conferir o segundo o mais breve possível. E aí, Ednei, quando é que sai, cara? Bem, Geeks, e aí? Você já leu aqui Gork, a Prova de Fogo? Ficou curioso saber mais sobre ele? Desce aí todos os links aí do Ednei da Reis Filho, o link para você pegar o Gork tá aí na descrição do vídeo. E deixa aí seus comentários, se você leu, o que você achou do livro, e se você não leu,
se você ficou com vontade de conhecer mais sobre a história desse pequeno orc mirrado. E vamos bater esse papo maroto aqui com o tiozão. Mas se você gosta aí de livros, séries, filmes, board games, card games, RPG, whatever, cara, aqui na Super Geek a gente fala de tudo da cultura pop, inclusive livros. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, seja muito bem-vindo, dá o like, comenta e considere se tornar um apoiador aqui do canal. Sendo apoiador, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, bate um papo aqui com o tiozão, com toda a galera que faz parte aqui do canal da Super Geek TV. Tem um cupom fixo de 15% no nosso site, o site da loja Super Geek, link aí na descrição. E ainda pode concorrer a sorteios de produtos sempre na última sexta-feira do mês para quem participa do nosso grupo exclusivo. Esse mês a gente vai sortear aqui ó, o Beyond the Borderlands da Caramelo Jogos, uma super caixa de RPG old school, uma aventura maravilhosa da Gnarled Monster. Ou se você curte RPG, ainda mais os OSR, cara, essa caixa aqui é incrível. Vem com escudo do mestre, fichas de personagens, o Beyond the Borderlands 1, 2 e 3, mapas e, cara, indico demais. E a gente vai sortear na última sexta-feira. Então dá tempo de você ser um apoiador, entrar pro nosso grupo exclusivo e participar. Então, mais, tiozão, só tem que agradecer a sua audiência. Vou deixar aqui, ó, o Fora da Caixa do Gork pra você curtir e ver tudo que veio junto com o livro aqui pro tiozão. Aquele abraço e fui! Tchau, tchau!